Capítulo 8. Pouco depois, ele viajava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e declarando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele, bem como certas mulheres que tinham sido curadas de espíritos iníquos e de doenças. Maria, a chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, esposa de Cusa, encarregado de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres, que lhes ministravam de seus bens. Tendo-se então reunido uma grande multidão com os que se dirigiam a ele de cidade após cidade, falou por meio de uma ilustração. Um semeador saiu a semear a sua semente. Ora, ao passo que semeava, parte dela caiu à beira da estrada e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre rocha e, depois de brotar, secou-se, porque não tinha umidade. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos que cresceram junto com ela a sufocaram. Outra caiu em solo bom e, depois de brotar, produziu fruto 100 vezes mais. Ao dizer-lhes estas coisas, passou a clamar: escute aquele que tem ouvidos para escutar. Mas os seus discípulos começaram a perguntar-lhe o que significava esta ilustração. Ele disse: a vós é concedido entender os segredos sagrados do reino de Deus, mas para os demais é em ilustrações, a fim de que, embora olhem, olhem em vão, e embora ouçam, não compreendam o significado. Ora, a ilustração significa o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os à beira da estrada são os que ouviram, depois vem o diabo e tira dos seus corações a palavra, a fim de que não creiam e sejam salvos. Aqueles na rocha são os que, quando a ouvem, recebem a palavra com alegria, mas esses não têm raiz. Creem por certa época, mas numa época de prova afastam-se. Quanto a que caiu entre os espinhos, estes são os que têm ouvido, mas, por serem arrebatados pelas ansiedades e riquezas e prazeres desta vida, ficam completamente sufocados e não trazem nada à perfeição. Quanto àquela em solo excelente, estes são os que, depois de ouvirem a palavra com um coração excelente e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama, mas a coloca num velador, para que os que entram possam observar a luz. Pois não há nada escondido que não se torne manifesto, tampouco há nada cuidadosamente oculto que nunca se torne conhecido e nunca venha à tona. Portanto, prestai atenção a como escutais. Pois a quem tiver, mais será dado. Mas quem não tiver, até mesmo o que imagina ter, lhe será tirado. Vieram ter com ele, então, sua mãe e seus irmãos, mas não puderam chegar a ele por causa da multidão. No entanto, relatou-se-lhe: tua mãe e teus irmãos estão parados lá fora, querendo ver-te. Em resposta, ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. No decorrer de um daqueles dias, ele e seus discípulos entraram num barco e ele lhes disse: passemos para o outro lado do lago. Assim fizeram-se à vela. Mas, enquanto velejavam, ele adormeceu. Abateu-se então uma violenta tempestade de vento sobre o lago e começaram a ficar inundados e a estar em perigo. Por fim se dirigiram a ele e o acordaram, dizendo: preceptor, preceptor, estamos prestes a perecer. Acordando, censurou o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e deu-se uma calmaria. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Mas eles se maravilhavam, tomados de temor, dizendo um ao outro: quem é realmente este, porque dá ordens até mesmo aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? E rumaram para a margem no país dos Gerazenos, que se acha no lado oposto à Galileia. Mas, ao saltar em terra,
veio encontrá-lo certo homem da cidade que tinha demônios. E ele não tinha usado roupa por bastante tempo, e ficava não em casa, mas entre os túmulos. À vista de Jesus, gritou alto e prostrou-se diante dele, e disse com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço que não me atormentes. Pois ele tinha ordenado ao espírito impuro que saísse do homem, porque por longo tempo o mantivera agarrado, e ele fora repetidas vezes amarrado com cadeias e grilhões, sob guarda, mas rebentava os laços e era impelido pelo demônio para os lugares solitários. Jesus perguntou-lhe: Qual é teu nome? Ele disse: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E suplicavam-lhe que não lhes ordenasse que se afastassem para o abismo. Ora, ali no monte pastava uma manada de um número considerável de porcos, de modo que lhe suplicaram que lhes permitisse entrar nesses. E ele lhes deu permissão. Os demônios saíram então do homem e entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Mas, quando os porqueiros viram o que tinha acontecido, fugiram e o relataram na cidade e na zona rural. As pessoas chegaram-se então para ver o que tinha acontecido, e chegaram a Jesus e encontraram o homem, de quem saíram os demônios, vestido e de são juízo, sentado aos pés de Jesus. E ficaram temerosos. Os que tinham visto isso relataram-lhes como o homem possesso de demônios ficara bom. Assim, toda a multidão da região circunvizinha dos Gerazenos pediu-lhe que se afastasse deles, porque estavam tomados de grande temor. Ele entrou então no barco e afastou-se. No entanto, o homem de quem saíram os demônios pediu-lhe para continuar com ele. Mas ele despediu o homem, dizendo: Vai de volta para casa e persiste em relatar as coisas que Deus fez para ti. Concordemente, foi embora, proclamando em toda a cidade as coisas que Jesus fizera para ele. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu benevolamente, pois todos o esperavam. Mas, eis que veio um homem de nome Jairo, e este homem era um presidente da sinagoga. E ele se prostrou aos pés de Jesus e começou a suplicar-lhe que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha unigênita, de cerca de 12 anos, e ela estava à morte. Enquanto ia, as multidões o comprimiam. E uma mulher, por 12 anos padecendo de um fluxo de sangue, que não conseguira cura da parte de ninguém, aproximou-se por detrás e tocou na orla de sua roupa exterior, e o seu fluxo de sangue parou instantaneamente. De modo que Jesus disse: Quem foi que me tocou? Quando todos o negavam, Pedro disse: Preceptor, as multidões te rodeiam e apertam. Contudo, Jesus disse: Alguém me tocou, pois percebi que poder saiu de mim. Vendo que não passara despercebida, a mulher veio trêmula e prostrou-se diante dele, e revelou perante todo o povo a causa pela qual o tocara, e como fora curada instantaneamente. Mas ele lhe disse: Filha, a tua fé te fez ficar boa. Vai em paz. Enquanto ainda falava, chegou certo representante do presidente da sinagoga, dizendo: A tua filha morreu, não incomodes mais o instrutor. Ouvindo isso, Jesus respondeu-lhe: Não temas, apenas exerce fé e ela será salva. Chegando a casa, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro e João e Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se batiam de pesar por ela. De modo que ele disse: Parai de chorar, pois ela não está morta, mas dorme. Começaram então a rir-se dele desdenhosamente, porque sabiam que ela havia morrido. Mas ele a tomou pela mão e chamou, dizendo: Menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito e ela se levantou instantaneamente. E ele ordenou que se lhe desse algo para comer. Ora, os pais dela estavam fora de si,
Mas ele lhes ordenou que não dissesse a ninguém o que tinha acontecido.